Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo, da internet, do programa Revivados por Sua Palavra. Hoje chegamos a Ezequiel 11. Vamos juntos conversar sobre esse capítulo? Antes de conversarmos, nós vamos orar. E antes de orarmos, eu quero só lembrar você da importância da oração individual. Que nós vamos orar juntos, mas a oração individual, ela é muito importante, ela é necessária. A oração é como a respiração da alma. Nós precisamos diariamente, todos os dias, ao longo do dia, minuto após minuto. Portanto, não esqueça de orar sempre. Orando, você pode louvar o nome de Deus, você pode agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele te dá todos os dias. Um elemento importante da oração é confessar os nossos pecados ao Senhor, entregando a Ele tudo aquilo que precisa ser melhorado na nossa vida, né? Então, outra coisa, intercessão, orar pelos amigos, pelos colegas, pelas pessoas que nós amamos. Ore por eles, para que Deus atue poderosamente na vida destas pessoas. Orar pela família, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos parentes. Depois você pode orar pedindo a Deus sabedoria, para que Ele te ajude a tomar decisões certas. Orar por um sonho, para que ele se realize ou não de acordo com a vontade do Senhor. Você então pode pedir sabedoria para compreender a palavra de Deus, ok? Para entender a Bíblia Sagrada, e Deus certamente lhe atenderá esta oração, vai ouvir os seus rogos e atenderá agora ou depois, mas Ele vai abençoar a tua vida, porque sempre vale a pena orar. Quando nós oramos, Deus nos abençoa. Bom, pensando nisso, vamos orar? Oremos então. Querido Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos, pela paz, pelo teu cuidado e colocamos em tuas mãos a nossa vida. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo que vamos ver hoje então, Ezequiel capítulo 11. Ezequiel 11, ele fala da presunção dos príncipes, os seus pecados, os juízos que seriam executados sobre eles. Também em Ezequiel 11, no verso 13, Ezequiel se queixa aqui a Deus, ele mostra o seu propósito de salvar um remanescente, de punir os ímpios. No verso 2, a glória de Deus deixa a cidade, infelizmente, né? E depois, no verso 24, Ezequiel retorna ao local do cativeiro. Verso 11, então, Ezequiel 11 diz, então o Espírito me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens, no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo. Nesse trecho, e também desde o verso 1 até o verso 13, os líderes políticos aqui e religiosos, que deveriam ter sido um exemplo de retidão para a comunidade, tanto nos lares como no trabalho, eles recebem aqui uma mensagem, uma profecia negativa. Eles morreriam pela espada, era um juízo de Deus sobre eles. E você sabe que, de maneira geral, quase sempre, esse juízo de Deus, eles se aplicavam para as pessoas, porque as pessoas estavam pedindo a condenação, escolhendo a condenação. Elas não faziam isso de maneira direta, mas de maneira indireta. E nós também fazemos isso hoje. Todas as vezes que nós escolhemos transgredir, escolhemos desobedecer, nós estamos escolhendo o juízo, a condenação. Talvez você tenha feito essa escolha hoje ou ontem, a escolha de desobedecer. Você sabe o que Deus espera de ti, você sabe qual é o caminho do Senhor, mas você escolhe desobedecer. Por quê? Porque todo mundo faz, porque na nossa cultura é aceitável, é politicamente correto, e você acaba fazendo, indo por esse caminho, mesmo sabendo que não é o melhor. Então, hoje Deus está falando através deste capítulo da Bíblia para você, para mim. Ele está falando para todos nós da importância da gente permanecer fiel, da importância da gente permanecer fiel não só ao que Deus pede de nós, mas fiel ao próprio Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 1 e 2, por exemplo, Ezequiel viu 25 líderes do povo, estavam ali no templo. Eles representam os oficiais que geralmente serviam em cargos judiciais, militares, reais. Então aqui, por exemplo,
é mencionado Jazanias, filho de Azur. Há um outro Jazanias citado em Ezequiel 8:11, mas esse aqui é um outro líder. Esses 25 homens estavam oferecendo um conselho ímpio. Veja que diz aqui a palavra de Deus. Diz que à entrada da porta estavam 25 homens no meio deles, e diz o seguinte, a palavra de Deus, que eles maquinavam vilezas. Ou seja, eles chegaram ao ponto de agir com perversidade contra o próprio povo. Pelo fato de tentarem combinar as religiões pagãs com as religiões dos hebreus, que seria uma espécie de sincretismo religioso, esses líderes enganaram a si mesmos, né? E enganaram o rebanho, e levou o povo de Deus a pensar que eles falavam em nome de Deus. Uau! No verso 4, a gente vê aqui a seguinte declaração. Portanto, profetiza contra eles. Então Deus dá essa ordem a Ezequiel, profetiza contra eles, ó filho do homem. Ou seja, aqui aparece uma ênfase, nessa repetição dessa ênfase, ela é uma técnica literária comum no idioma hebraico. Filho do homem significa o profeta. Essa expressão aparece, filho do homem, 93 vezes em Ezequiel e enfatiza a humanidade do profeta, a sua função de porta-voz de Deus. No Antigo Testamento, essa expressão ela é utilizada também para Daniel. Ela é utilizada também para indicar o Messias. E no Novo Testamento, a expressão filho do homem é mencionada muitas vezes por Jesus quando ele se refere a si mesmo, como uma espécie de uma autenticação da sua missão. Bom, depois nós temos aqui dos versos 5 ao versículo 12, várias declarações. Por exemplo, no verso 5 diz, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor. Veja essa, duas vezes mencionando aqui. Primeiro mencionando que o profeta falou guiado pelo Espírito. E a mensagem dele era um assim diz o Senhor. Ou seja, a mensagem do profeta era, na verdade, a mensagem de Deus, porque ele era o seu representante. A mensagem de Deus aos oficiais, que é aqueles corruptos de Jerusalém, e também a Judá, ela é enfatizada, declarada pelo profeta, né, destacando as justificativas para a ira divina. O profeta prediz um julgamento de morte. O verso 6, os líderes de Jerusalém tinham sido acusados de atividades malignas, de dar conselhos ímpios. E nesse trecho nós descobrimos que eles haviam assassinado alguns dos seus contemporâneos. Por isso Ezequiel ele é duro na mensagem que ele apresenta. No verso 7 a 12, o veredito de pena de morte é anunciado. Ao contrário da falsa crença dos líderes, aqueles que eles haviam matado, ou de maneira literal ou espiritualmente, eram pessoas justas. Eram pessoas cuja presença poderia ter oferecido proteção, né? Aqueles que obtiveram o poder por meio da espada, conhecendo a sensação terrível causada por tal violência, seriam derrotados e agora morreriam da mesma maneira. Seriam arrastados para fora da cidade, seriam mortos por estranhos. Sabe, que coisa terrível, que sentença terrível para um povo que deveria receber uma sentença abençoada. Quantas coisas ruins acontecem quando nós nos afastamos do Senhor. Quantas coisas ruins. O verso 13, por exemplo, que nós acabamos na sequência do texto que nós acabamos de ler, diz, ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse, ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Sabe, no verso 13, e depois na sequência, verso 14, 15 e 16, a gente continua lendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. E aí o verso 16, portanto assim diz o Senhor Deus, ainda que eu os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por
pouco de tempo nas terras para onde foram. Deus explica a Ezequiel que os que foram levados cativos e dispersados em terras estrangeiras, eles na verdade eram um remanescente que o Senhor estava protegendo. O próprio Deus continuaria sendo o seu santuário, uma palavra que no hebraico significa literalmente lugar santo ou lugar separado. No verso 22 e 23, a gente lê sobre a glória de Deus, que continuava afastando-se da cidade para o Monte das Oliveiras, né? Deus afastando-se da cidade porque a cidade havia se afastado dele. Que triste situação. A gente já falou isso várias vezes aqui, a gente repetiu várias vezes, porque, na verdade, isso foi uma constante no povo de Israel. Um povo que se afastou do Senhor, um povo que se afastou de Deus, e por isso bebeu o cálice amargo da punição, o cálice amargo do juízo de Deus. Assim como no tempo de Ezequiel, hoje também existem aqueles que presumem ter a salvação por uma religião formal, ou professam uma coisa e vivem outra. Mas existe também um remanescente. Para o remanescente, a salvação só é recebida por ter a glória de Deus, sua presença no templo do seu coração. Nosso coração é o templo onde Deus quer habitar hoje. E Jesus está ansioso por vir e morar ali, neste templo, no teu e no meu coração. Mas nós temos que convidá-lo a entrar. Ele está à porta e bate. Cabe a nós abrirmos a porta e dizermos: Senhor, entre na minha vida, muda a minha vida e me transforma. Você gostaria de falar isso para Deus hoje? Eu sim. Então vamos orar juntos? Querido Pai, bondoso Deus, muito obrigado, louvado seja teu nome, porque o Senhor cuida de nós. Derrama teu Santo Espírito sobre a nossa família, a nossa vida pessoal, individual, e cuida de cada um de nós com teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja, amigo, reavivado por sua palavra. Grande abraço.